Você sente que já devia estar investindo ou deveria ter começado lá atrás, ou até já está investindo, mas parece que está faltando alguma coisa? Ou talvez você está se sentindo até travado, travada. Investir sem permissão é como semear em um solo duro. A semente é boa, o tempo é bom, mas o solo não deixa florescer. E não é sobre não saber onde investir, é sobre sentir que você não pode, que tem algo errado em querer mais. Boa noite, estamos aqui, a Jura já chegou, oi Emerson também está aí, muito boa noite vocês que chegaram agora, boa noite também para quem está assistindo aqui no gravado. E hoje eu vou falar um tema muito importante, um assunto muito importante, que é como investir, mas não é apenas como investir, é como investir com permissão. A X já chegou, boa noite também. Hoje então o tema ele aborda a questão relacionada a investimento, sim, mas por que talvez você não está investindo? O que te impede, o que te trava? Por que você não está se permitindo em ter algo mais? Então, já senta o dedo aqui no aviãozinho, já chama todas aquelas pessoas que você gostaria muito que prosperasse, você gostaria muito que estivessem aqui nessa live de hoje para aumentar a sua permissão para começar a investir ou para continuar investindo, alcançando todos os resultados. Boa noite Emerson. Gente, hoje o tema ele é muito importante. Além de te dar um passo a passo, um guia para você começar a investir o seu dinheiro, também algumas questões que podem ajudar vocês a olharem o que pode estar bloqueando. Então, a nossa proposta hoje para essa live é falar não apenas de dinheiro, não apenas de investimento, mas sobre a permissão, sobre liberar aquilo que te bloqueia, sobre investir com coragem e direção, sobre investir com decisão, com uma decisão verdadeira. Então, já pega a caneta, já pega o papel e anota os insights que você tiver, anota algo que eu disser e que fizer muito sentido para você lembrar depois. Coloca no comentário quando alguma coisa fizer sentido, coloca fez muito sentido. Olá Magno, boa noite, tudo bem? Então, para começar, respirem fundo, estejam aqui nesse momento presente, né? Prestem atenção, coloquem a intenção nessa live de hoje, porque ela vai trazer muitos insights, não apenas para o campo do investimento. Lembra que quando eu falo de dinheiro, todo tema que eu trago aqui, toda a abordagem, ela pode ser aplicada em qualquer área da sua vida, sobretudo a financeira. Então, caneta e papel na mão, respira fundo e vamos abordar esse conteúdo. Olá, Fernanda, boa noite Fernanda, tudo bem? Para quem está chegando agora, para quem nunca esteve aqui no canal, vocês estão vendo que o nome mudou. Aliás, vocês que chegaram agora, não está tudo certo. Agora, para quem já estava aqui, quem já me conhecia, eu mudei, né? O meu arroba, na verdade, eu vou mudar toda a perspectiva daquilo que eu estava fazendo. Eu vou fazer um vídeo explicando mais, mas agora vocês perceberam que é o alquimista das finanças. Por que alquimista das finanças? Todo mundo já sabe da minha história. Eu sou professor de Química, fui professor universitário por 15 anos, mestre, doutor em Química, salário fixo, renda garantida e mesmo assim eu me vi em um caos financeiro. Sim, eu estive em um caos financeiro. E nada do que eu aprendi ao longo dessa vida toda estudando, desde os meus, 8, 9 anos, nada disso me ensinou a como lidar com o dinheiro. E mais ainda, nada disso me ensinou a como lidar com as emoções relacionadas ao dinheiro. E isso eu tive que descobrir quando eu passei
por um momento muito difícil, mas ainda bem que eu descobri. Eu consegui sair do caos financeiro, consegui sair das dívidas, começar a investir e prosperei em 5 anos, o que eu não tinha prosperado praticamente a vida toda. Então, por que o alquimista? Porque, gente, sou químico, adoro química, adoro transformação, adoro tudo relacionado ao que é etéreo, ao que é desconhecido, mas que nós sofremos influência no dia a dia. Então, nos meus conteúdos, eu sempre trouxe essa temática, essa energia por trás do processo de se organizar financeiramente. Só que até então não tinha virado uma chave. Eu estava esquecendo a minha história. Eu saí da universidade, eu parei de dar aula de química, mas o conteúdo que eu aprendi nessa vida toda não saiu de mim. Ele continua aqui. E ele continua para trazer ainda mais clareza e relacionado até essa transformação. Quem conhece sobre a história da alquimia é exatamente sobre isso. A transformação. Eles buscavam transformar chumbo em ouro. Eles buscavam encontrar o elixir da longa vida. E ao longo de todo esse processo de busca, a ciência evoluiu. Claro que tinha muita coisa que era mística, muita coisa ligada à magia, mas era tudo ciência e continua sendo ciência. E por isso que o que eu trago aqui não é achismo, não é apenas algo relacionado a uma energia que não existe. É ciência, ciência aplicada e agora ainda mais aplicada à sua vida financeira, à nossa vida financeira. Então por isso que está tendo essa mudança e eu vou explicar muito melhor como tudo isso vai acontecer. Vocês vão perceber nos vídeos, nos reels, na temática que eu vou sempre trazer, sempre abordando os 5 pilares que eu trago em todos os meus conteúdos. Pilar técnico, dentro do pilar técnico, como saber lidar com o dinheiro, gerar, cuidar, proteger, multiplicar, desfrutar. Olá Vinícius, boa noite, tudo bem? Dentro do pilar emocional, crenças, medos, ansiedades, as emoções primárias. Dentro do pilar comportamental, repetição de padrões, hábitos ruins, vieses cognitivos, de acordo com a economia comportamental. O pilar relacional, como as relações influenciam nas nossas finanças. O pilar energético, como tudo isso acaba se grudando, juntando para transformar a nossa vida e para que nós alcancemos a nossa prosperidade. Então, para quem está chegando agora, já entendam que é sobre isso, esse perfil. E para quem está aqui, se está aqui ainda, eu acredito que é porque gosta de ouvir algo diferente, gosta de ouvir algo para além das dicas financeiras. Dicas são boas? São excelentes. Mas se você não tiver uma base do que fazer com essas dicas e o porquê fazer algo com essas dicas, você não sai do lugar. É como investir sem permissão. Então tudo isso se resume ao meu método de reprogramação financeira integrativa que eu trago aqui para vocês toda quinta-feira às 19h30. Uma temática diferente para ensinar sobre educação financeira, mas também falar muito sobre consciência, falar muito sobre comportamento, falar muito sobre energia. Estão comigo? Se estiverem comigo, coloca aí no coraçãozinho para essa live aparecer para bastante pessoas. Já coloca aqui se gostaram do Alquimista das Finanças. Gente, e era algo que já estava em mim. Coruja, varinha das varinhas, até tarô eu tenho aqui. E algo que eu gosto muito, que é relacionado a essa parte energética. Então faz todo sentido. Eu espero que vocês gostem dos conteúdos. E se não gostar também tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas seria muito bom se vocês gostassem e me ajudassem ainda mais a melhorar tudo isso. Qual que é o propósito da nossa live? Eu sempre trago esse propósito para que vocês entendam, né, o que nós vamos falar ao longo, né, dessa 1 hora mais ou menos que nós ficamos juntos. Primeiro, não vou falar só sobre dinheiro. Eu não vou trazer as 15 ações mais descontadas da bolsa, apesar de ensinar sobre isso. Eu não vou trazer os melhores fundos imobiliários, os melhores investimentos. Não vou fazer essa análise. Eu vou, claro,
trazer algum conteúdo sobre essa temática, mas eu vou falar também sobre a parte emocional e comportamental do processo de investir, porque investir é emoção, tá? E o processo, né, essa live em si, ela tem o propósito de trazer para você e devolver para você a autoridade sobre o que você sente, a autoridade sobre o que você sonha, a autoridade sobre o que você merece. É sobre prosperar com consciência, sem medo, sem culpa. O Bruno chegou aqui, o Bruno é o pintor que investe, top demais o canal dele também, fala muito sobre investimento. Hoje vamos falar de investimento aqui, Bruno, investimento com permissão. Como que nós aumentamos a nossa permissão para investir? Investir melhor, investir sem medo, investir com mais rentabilidade. Então, é sobre isso a nossa temática de hoje. Obrigado, Bruno. E para quem que é essa live? É para você que ganha bem ou que está construindo a sua vida, tem lá o seu salário, tem o seu prolabore, você ganha dinheiro, né? Mas vive com essa sensação de escassez, de que parece que as coisas elas não fluem, parece que tem algo travado, sente que parece que precisa pedir permissão para ter mais, permissão para prosperar, como se você não pudesse ser uma pessoa próspera. Para você que quer investir, mas acaba travando em algumas coisas que você nem consegue identificar o que é. Fica paralisado entre a culpa, a ansiedade, a confusão. Se você sente isso na hora que você olha para o seu dinheiro, se você sente isso na hora que você começa a olhar para o seu futuro e você vê que você não está investindo nele, essa live é para você. Se você está sentindo essa culpa, se você está se sentindo ansioso, fica até o final, já compartilha com as pessoas para ouvir essa live. Olá, bom fim, boa noite, acabou de entrar aqui, mas afinal, o que significa investir com permissão? Uma palavrinha que resume muito bem essa permissão ao investir, na verdade, permissão a fazer qualquer coisa, é a decisão. É simplesmente o ato de decidir. Adriano, mas é tão simples assim? É só decidir? É só decidir. O problema é que você não consegue nem sonhar, nem pensar lá na frente. É o equivalente a eu perguntar para você quanto você quer que entre na sua conta amanhã, 9 horas da manhã, você vai olhar o seu saldo bancário. Que valor você quer que tenha lá na sua conta? Escreve aí, escreve aqui no comentário qual o valor que você gostaria que tivesse na sua conta. Você pode até ter pensado 5 mil, 10 mil, 50 mil, 1 milhão. E eu te pergunto, por que você não escolheu 2 vezes isso? Por que você não escolheu 5 vezes esse valor? Ou até mesmo 10 vezes esse valor? Por que você escolheu exatamente esse valor? É onde a sua permissão permite você sonhar. Se você não tem permissão nem para sonhar, como você vai ter permissão para realizar? E a permissão ela vem quando você decide querer algo mais. Quando você olha com aquele olhar de quem eu vou conseguir alcançar aquilo. Porque quando você decide algo, ninguém te para. É só você olhar nos momentos em que você teve maior dificuldade, que você passou pelo pior. Naquele momento você se tornou uma pessoa imparável, porque você encontrou uma solução. Você encontrou. Pode não ter sido a melhor solução, mas foi a melhor solução para aquele momento. Quando você está passando por uma situação muito difícil, você tira um poder de dentro de você que você nem sabe como você consegue fazer alguma coisa. E a pergunta é, por que esperar apenas os momentos difíceis para tomar uma decisão e fazer o que precisa ser feito?
É porque quando nós não temos mais para onde ir, nós só temos um caminho. E aí fica fácil decidir. Então a nossa decisão, ela precisa ser tomada antes do pior acontecer. E a decisão nós tomamos todos os dias. E talvez para investir, você só não tomou essa decisão porque ainda você não sabe como investir com clareza e confiança. Talvez não sabe como investir sem se sabotar, sem colocar o dinheiro lá e daqui 2 meses você passar por alguma situação e sacar esse dinheiro, não deixar ele crescer. Investir é um ato de merecimento e liberdade. Você precisa decidir isso para a sua vida. Olá, Valdinei. Olá, Luciano. Boa noite. Investir é uma decisão que você toma todos os dias, assim como para qualquer coisa da sua vida. E investir com permissão é dizer para si mesmo: eu posso crescer, eu posso colher, eu posso florescer, eu posso prosperar. Se você não consegue dizer isso para você, você não consegue crescer em nenhuma área da sua vida. Porque a maneira com que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então a permissão, ela vem com essa decisão, com esse desejo real de alcançar alguma coisa. Porque no momento que está tudo difícil, você arranja força. Você nem vai lá e pede alguma coisa para o outro. Você perde até a vergonha. Porque você sabe que você tem esse poder de mudar a sua realidade, mas você só espera o pior chegar para você tomar essa decisão. Mas você não precisa mais fazer isso. Você pode dizer para você hoje que você merece ter uma vida melhor. Você merece ter muito mais. Decida querer mais. Esse é o primeiro passo para aumentar a sua permissão. Tá fazendo sentido, gente? Se tá fazendo sentido, coloca aqui nos comentários, coloca o dedo aí no coraçãozinho, convida aquelas pessoas para ouvir essa live, hein? Se estiver fazendo sentido, escreve aí, manda mais. Adriano, lindo que você falou, nossa, show de bola, mas, beleza, se você está dizendo que eu não tenho permissão, o que está me bloqueando? Eu digo para você, é uma excelente pergunta. A Chi colocou, manda mais. É uma excelente pergunta. O que está te bloqueando? Essa é a pergunta de 10 milhões de dólares. E nós só vamos identificar o que está nos bloqueando na hora que nós começarmos a olhar para nós, para as nossas ações, para os nossos pensamentos, para as relações ao nosso redor. Na hora que você começa a olhar tudo isso, você começa a perceber o que está te bloqueando. Por exemplo, pensa em quantos conteúdos sobre educação financeira, sobre investimentos, sobre organização, sobre como gerar renda extra. Quantos conteúdos existem assim hoje na internet? Se você colocar lá no Google agora, vai aparecer mais de 1 milhão de páginas ensinando você a fazer alguma coisa. E por que você não faz? Ah, porque eu não tenho tempo. Quem precisa arranja tempo. Você arranjou tempo tantas vezes para fazer alguma coisa na hora que estava no bico do corvo? Você fez isso. Por que você não faz isso agora? Não só você, porque todas as pessoas, porque mais de 80% dos brasileiros não fazem isso. Não é por falta de conteúdo. Não é por falta de opções. É por falta de permissão. É por falta de vários bloqueios. Alguém aqui investe? Quem investe, coloca o dedinho aí nos comentários ou clica no coraçãozinho. Você investe? Investe aonde? Investe em quê? Por que você está investindo? Qual o seu objetivo? Se não está investindo, por que não está investindo?
Se está investindo X, por que não está investindo 2X? Quando você começa a aumentar a sua permissão, você começa a se questionar por quê. Por quê? Você só vai crescer à medida que você fala tantos porquês quanto forem necessários até que você entenda e coloque em prática e faça o que precisa ser feito. Então comece a buscar essa clareza dentro de você. Por que que investir é um problema para mim? Por que que investir é um problema para você? Escreve. É porque você não tem dinheiro? Pergunte de novo por quê. Ah, eu não tenho dinheiro. Por que que eu não tenho dinheiro? Ah, porque eu ganho pouco. Por que que eu ganho pouco? Ah, porque eu tenho apenas um trabalho. Por que que você só tem um trabalho? Por que que você só tem um trabalho? Ah, porque eu não tenho tempo. Por que que você não tem tempo? Ah, porque eu preciso ficar cuidando de fulano. E por que que você precisa ficar cuidando de fulano? Entende? Enquanto você não falar ou perguntar um monte de porquês do porquê você não está fazendo algo, você não vai chegar nessa clareza. Porque quando você chegar nessa clareza, você vai falar assim: caraca, agora eu entendi. Eu nem deveria não estar investindo. Porque você vai começar a chegar no ponto o qual está te bloqueando. E lá você vai ver que pode ser por medo, por culpa, por conta de uma relação que não está te apoiando, por conta da sua energia de reclamar demais. E no momento em que você começa a olhar isso, você pode mudar. Depois que você descobre, você pode racionalizar tudo isso, ressignificar e implementar um novo hábito. Lá na live sobre o segundo pilar da prosperidade, eu falei exatamente sobre tudo isso. Quem não assistiu, corre lá para assistir, ainda está disponível. Talvez você fale que é complexo demais. Ah, não, é muito difícil investir. Não sei, é uma sopa de letrinhas que eu não entendo. Ótimo! Então por que você não vai buscar mais aprendizado? Por que você está dando essa desculpa, essa justificativa? É tudo desculpa. Sabe por que é desculpa? Porque existem muitas pessoas que ganham muito menos que você e que sabem muito menos que você e estão fazendo o que você não está fazendo. E eu falo por experiência. Eu comecei a investir aos 38 anos. 38? 38. 38 anos. Faz 4 anos, vai fazer 5 anos que eu invisto. E por que eu não fiz antes? Porque isso para mim parece que nem existia isso. Claro que existia, mas eu ignorava. Eu preferia culpar o outro. Eu preferia falar que o problema é o governo. O problema é que eu ganho pouco. Eu preferia. Talvez você está preferindo fazer isso hoje. E é por isso que fica mais difícil ainda prosperar. E se você perceber, você não está prosperando nem na sua saúde, nem nos seus relacionamentos, nem na sua vida financeira. Porque a maneira com que você faz uma coisa, você faz todas as outras. A Jura colocou, investir liberdade financeira. Do porquê, perfeito. E ela investe há 2 anos aí, caramba. Tá vendo? 2 anos investindo. Ela demorou um pouquinho mais do que eu para investir, mas o importante é ter começado. Tem gente que chega e me fala, Adriano, mas eu tenho 55 anos. Oi, Aniele, boa noite. Mas Adriano, eu tenho 55 anos, é tarde demais para eu começar a investir. Beleza, você quer viver até quanto? Eu quero viver até os 90 anos com saúde. Então você tem mais 30 anos pela frente, sei lá, com 55, mais 40 anos pela frente. A minha idade. Há mais ainda para viver. Você não é velho demais para ficar pobre
então você também não é velho demais para ficar rico. A alcançar a liberdade financeira, e eu sempre digo, liberdade financeira é aquela quantia, aquele valor que você não precisa fazer qualquer coisa pelo dinheiro, mas também não precisa deixar de fazer qualquer coisa pela falta dele. E esse valor para você pode ser 2.000, pode ser 5.000, pode ser 1 milhão, não importa. Você pode ser livre desde que você entenda. Entenda que dinheiro você não precisa fazer qualquer coisa por ele e nem deixar de fazer qualquer coisa pela falta dele. A complexidade dos investimentos assusta, eu entendo. Eu passei por isso. E todas as pessoas que começaram também passaram por isso. Mas a diferença entre você que talvez não está investindo e as outras pessoas que estão investindo, a única diferença é que eles começaram e você não. Mas hoje você vai sair daqui e começar a investir, se você decidir fazer isso. O que pode estar te bloqueando, né? Era um dos meus bloqueios. Primeiro, falta de conhecimento. Talvez só te falta capacidade técnica. Você não sabe, talvez, cozinhar arroz. Talvez você não sabe. Agora, se você pegar uma receita e repetir N vezes, você vai começar a fazer um arroz bom. Você pode não saber pilotar moto, mas se você treinar, fazer autoescola, praticar, em breve você está com a sua carteira e está pilotando moto. A mesma coisa serve para andar de bicicleta, de patins, para fazer qualquer coisa, porque ninguém nasceu sabendo. Então não é mais justificativa falar que eu não posso conhecer. Hoje o conhecimento está saindo por tudo quanto é buraco na internet. Tem mentor, tem dica, tem tudo. Claro que só dica não ajuda, tem que ter um processo de aprender mais sobre isso. Mas está aí, e alguns deles gratuitos. Então você pode melhorar a sua capacidade técnica, porque ninguém nasceu sabendo. Eu estava esperando você começar a investir para me ensinar. É boa, né? Ainda bem que esse tempo chegou, né? Exatamente isso. Tem muita gente que fala assim, Adriano do céu, queria ter conhecido você há 10 anos atrás. Se você me conhecesse há 10 anos atrás, nós dois ia pro buraco. Porque eu também não sabia nada disso. Brasil entrou aqui, boa noite. Entende? Porque é um processo. Talvez você não saiba hoje, mas agora você tem a oportunidade. Mas às vezes sua capacidade técnica não é suficiente. Eu conheço muitas pessoas que sabem investir, mas têm medo de investir. Medo de errar. Ansiedade de perder. A primeira coisa que a pessoa pergunta para mim, olha só, eu falo, olha, tem essa opção de investimento, essa e essa. Qual que você quer? Ela não quer saber quanto rende. Ela não quer saber quanto ela vai ganhar. Ela pergunta assim, mas qual que é a chance de eu perder? Enquanto você ficar olhando para a possibilidade de perda, você nunca vai ganhar. Porque quem entra pensando em perder, já perdeu. Já perdeu. Não que você vai investir de qualquer jeito, mas a mentalidade já tem que ser diferente. Existe investimento para todos os tipos de perfis. Eu vou falar alguns deles daqui a pouco e com objetivos diferentes. Mas esse medo, essa ansiedade, né? A pessoa prefere viver no caos que é conhecido do que arriscar pela paz que exige escolha. Prefere o caos que é conhecido no lugar da paz que exige uma decisão, que exige uma mudança. Então, para aumentar a sua permissão para investir, você precisa começar a mudar essa mentalidade. Não estou falando que é para viver sem medo, não tem, mas existem alternativas para contornar as situações. Investir
é plantar, não é apostar. Tem gente que prefere jogar no tigrinho do que investir. Tem gente que prefere jogar na loteria do que investir. Tem gente que prefere jogar no bicho, nem sei se existe mais jogo do bicho, do que investir. Isso é aposta. Agora, investir é plantio. É plantio que brota, cresce, floresce, dá frutos, leva tempo. Mas o tempo vai passar de qualquer jeito. A Júlia colocou, posso falar o que você pensava sobre dinheiro há 10 anos? Tá mudança. O que eu pensava de dinheiro há 10 anos atrás? Gente do céu, acho que eu falo, dinheiro para mim era... Sabe que eu nem sei, quando eu fiquei desorganizado, eu fui fazer um levantamento de onde eu gastei, onde a gente gastou no caso. Cara, eu nem sabia, o cartão dava mais de 40 mil no mês, eu ia olhar, parece que não tinha gasto nada, nunca tinha feito nada daquilo. Tava num modo zumbi, piloto automático. Por quê? Não sei, sinceramente eu nem consigo dizer o porquê. Mas foi um despertar quando esse tipo de conhecimento chegou até mim. Então, um outro medo também que pode estar te bloqueando é a crítica. O medo não. Uma outra situação que pode estar bloqueando é uma crítica externa. Quem você pensa que é para investir? Na nossa família ninguém nunca fez isso. Eu nunca ouvi isso, tá, gente? Mas muitas pessoas já ouviram. Você não nasceu em berço de ouro. Isso eu já ouvi bastante. Entende? E tem gente que cobra por não ter nascido em berço de ouro. Eu não tenho dinheiro porque eu não nasci em berço de ouro, mas quem disse que teu pai também precisava dar alguma coisa para você? Quem disse que ele precisava deixar alguma coisa para você? Então, essas vozes, na última ou penúltima live eu falei sobre essas vozes, uma crítica externa. Você vai investir aí? Tá doido? Quando eu falei que eu estava começando a investir, algumas pessoas, não investe não, isso é furada, vai dar tudo errado. Tá dando errado, faz uns 5 anos que tá dando errado, muito errado. Entende? Então o ambiente ao seu redor, ele também pode estar te bloqueando. Quem são as pessoas que você anda ouvindo? O que elas estão fazendo? Eu fiz um vídeo hoje, aliás, assistam o vídeo, assistam até o final, curtem, comentem. E uma pessoa foi lá e falou assim, muito bom o seu posicionamento sobre esse vídeo, mas você não falou como resolver isso. Eu falei, tá, vai lá no meu perfil, lá tem bastante conteúdo. O intuito desse vídeo nem era trazer solução, mas muito obrigado. Próximo eu vou trazer alguma solução, faz muito sentido o que você disse. Geralmente, você é criticado. Na hora que eu fui ver, a pessoa não tinha nem seguidor e nem vídeo. Você é criticado por aqueles que não fazem nada, então tome cuidado. Porque quem está fazendo, quem está tentando algo, ele nunca vai te criticar. Ele vai te apoiar. Mas quem não está fazendo nada, são as pessoas que vão falar que você está fazendo errado. Nem berço tinha, quem dirá de ouro, né, Júlia? É isso aí. Outra coisa que pode estar te bloqueando também é essa aversão à perda, né? A gente prefere deixar o dinheiro parado, guardado no colchão, num saquinho, ou na poupança, que é a mesma coisa que está no colchão, do que correr o risco de perder. Como eu disse, quem tem medo de perder já perdeu. Decisão exige escolha. Oi, Tânia, boa noite. Decisão exige escolha. Não dá para fazer omelete sem quebrar ovo. Depois não adianta reclamar quando o tempo passar, você chegar lá na frente e falar assim, poxa, que pena que eu não fiz. Não vai adiantar nada. Eu espero que você chegue lá na frente e fale, que bom que eu decidi fazer. Essa aversão à perda é um viés cognitivo. Nós temos medo de perder o nosso cérebro primitivo. Não estou dizendo que é para não dar ouvidos a ele, porque ele
também nos protege, só que tem que proteger até um determinado ponto sem que nos paralise a tomar decisões. A aversão à perda, ela é algo primitivo. Nós temos muito medo de perder o que conquistamos. Só que isso não pode ser maior do que a intenção de crescer e de prosperar e de multiplicar. Tá fazendo sentido, gente? Outra coisa, as pessoas que perdem dinheiro, que tomam golpes, né? Tem muita gente mau caráter no mundo. E isso também gera trauma. E gera trauma, às vezes a pessoa foi assaltada. E hoje ela tem um bloqueio em investir. Eu peguei cliente que era assim. Tinha medo de investir porque tinha medo de perder o dinheiro. E quando foi ver, ele tinha sido assaltado. E para ele foi um trauma muito forte perder aquele dinheiro. Então ele tinha medo de perder e ficar sem por conta de um assalto. Então são coisas que passam desapercebidas e estão nos bloqueando. Aí não vou nem falar das crenças. Crenças limitantes, aliás. Dinheiro corrompe, não sou bom com números. Se eu tiver mais, alguém vai ter menos. Já ouvi essa muito. Crenças, gente, são como algoritmos, como códigos que são invisíveis, eles estão lá instalados. Mas a parte boa é que a gente pode reprogramar todos eles. Oi, Jean, boa noite. Nós podemos desinstalar esses algoritmos, esses códigos ruins e instalar novos. Eu faço isso nos meus processos de mentoria. No meu curso, que eu vou lançar em breve. Nossa, esse curso está virando lenda já, né? Então dá pra gente melhorar tudo isso com percepção, descobrindo, racionalizando, abaixando o volume da emoção e aumentando o da razão, às vezes até ridicularizando essa crença, depois ressignificando e implementando algo novo, agindo. Então dá para fazer tudo isso. Uma maneira, né, eu já falei isso para vocês, uma maneira de implementar uma nova crença, assim como as crenças limitantes, elas são instaladas na nossa cabeça através de ou trauma ou repetição, as afirmações positivas também são crenças. E se você repetir elas, você também instala. Se você pegar uma afirmação e repetir e escrever, que é melhor ainda, por 28 dias, ela praticamente é igual você colocar um aplicativo novo no celular. É a mesma coisa. Então uma maneira de vocês já começarem a ressignificar e aumentar essa permissão para investir é entender e repetir para vocês mesmos, colocar dentro de vocês essa voz para combater todas as outras vozes que vão dizer que você não merece. É só repetir essa frase. Eu posso ter, eu posso crescer, eu posso manter. Você tem, você cresce e você mantém. Você não perde, você multiplica. Então, repete aí. Eu posso ter, eu posso crescer, eu posso manter. Repita esse mantra. Quando esse pensamento de, será que vai dar certo? Eu estou com medo, não sei se eu faço isso. Já é uma maneira de você ir intencionando algo diferente para a sua vida. E quando você identifica esses bloqueios, você precisa transpor algumas barreiras. E como que nós fazemos isso? Essa reprogramação é uma delas. Identifica, racionaliza, ressignifica e implementa uma nova. Sempre assim. Seja comportamento ruim, seja uma crença que é emocional, seja uma relação você melhora a relação ou você acaba com a relação. É sobre isso. Boa noite, Tiago. Você precisa fazer isso se você quer crescer, não só financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, teve uma cliente que ela só começou a investir, olha só,
depois que ela escreveu uma carta de perdão para o pai dela. Acreditam nisso? Ela teve que escrever uma carta de perdão. O pai dela já era falecido, ela não conseguiu falar com o pai dela. Mas ela escreveu uma carta, perdoando ele, sabe pelo quê? Por ele ter sido endividado. Que ele fez o melhor que ele pôde. E que ele fez o melhor que ele pôde para ela. Que ela não precisava mais repetir o padrão dele. Que a prosperidade ia começar nela e que aquele ciclo de dívida ia acabar nela. E depois disso, ela começou a se organizar, começou a guardar dinheiro, começou a investir. Pô, Adriano, mas só uma cartinha? Não. Foi uma mudança de comportamento. Foi uma decisão que ela tomou. Se eu estou perdoando ele por não ter feito essas coisas, como que eu quebro esse padrão? Agindo diferente. Oi, Júlia, boa noite. Seja bem-vinda. É assim que eu quebro esse padrão. Agindo diferente. A carta, ela foi uma maneira de canalizar a intenção. Só que isso foi algo interno. Quando ela disse, eu sei que você fez o seu melhor, você nem sabia como fazer isso, ela entendeu. Pô, ele não sabia. Eu sei. Eu sei. E se eu sei, por que eu vou agir igual ele? Eu disse que esse ciclo de escassez acabava em mim e que em mim ia começar um ciclo de prosperidade. Então todas as decisões que ela tomou a partir daquele dia foi com essa intenção. Não é mágico, gente. É ciência. É entendimento. É decisão. É implementar um hábito oposto daquilo que te gera um resultado negativo. É simples. Quer emagrecer? Come menos, se exercita mais. Quer engordar? Coma mais. É simples. Só que o simples nem sempre é fácil. Porque tem tanta coisa que nos bloqueiam, tantas coisas que vêm e nos sabotam. E quando nós identificamos e quebramos, aí sim fica mais fácil, fica mais leve. Um outro cliente, até anotei aqui, ele travava na hora de investir, principalmente se organizar, porque ele associava a riqueza à solidão. Porque numa parte da família dele, algumas pessoas que tiveram muito dinheiro acabaram sozinhos. Né? Não sei se era avô ou bisavô, tinha muito dinheiro, mas acabou sozinho. Então, do que adiantava ter muito dinheiro e viver só? Por quê? Porque a esposa faleceu, os filhos, né, cada um foi para um lado. E ele associava ter muito dinheiro com solidão. E ele disse, eu não quero ser sozinho. E se ele associa com ter muito dinheiro, então ele estava dizendo, eu não quero ter muito dinheiro. Olha só que conexão doida, mas que para mim fez muito sentido. E quando ele falou, para mim dinheiro é união. Eu posso ter muito dinheiro e cultivar amizades. Eu posso ter muito dinheiro e ter bons relacionamentos. Quando ele diz isso para ele, sabe o que ele faz? Ele procura melhores relacionamentos. Ele procura melhores ambientes. Ele busca por pessoas para construir uma amizade. Nota que foi só uma percepção que ele teve, que mudou. E quando mudou isso, mudou tudo. Porque quando ele intencionou, eu posso ter muito dinheiro e ter bons relacionamentos. Quais são as ações que ele precisa tomar? Me relacionar com pessoas boas. Separo o joio do trigo. Quando você tem clareza, você sabe o que precisa fazer. Aí você faz, aí você tem resultado. Por isso é importante o acompanhamento, ainda mais de uma pessoa que está fora do seu ambiente.
Por isso que os meus clientes, quando vêm, falam: Adriano, o que você tem? Eles me falam: você é tipo bruxo, porque você descobre umas coisas que já me falaram tantas vezes isso. Eu falei assim: eu acho que eu meio que sou mesmo, já gosto. Mas por enquanto só alquimista, vamos deixar a bruxaria para depois. Mas isso é comportamento humano. Isso veio de estudo, isso veio de várias teorias. Gosto muito de estudar, essa é uma habilidade que eu tenho, facilidade de entender as coisas e implementar. E ouvir muitas pessoas e solucionar problemas. Você quer uma habilidade que eu tenho que é boa? É solucionar problema dos outros. Dos outros é mais fácil, tá, gente? Muito mais fácil. Por isso que eu também tenho acompanhamento, eu sou acompanhado. Porque existem pontos cegos que nós não vimos. Nós não vemos, aliás. Entende? Então são essas percepções que nós temos e essas mudanças que fazem com que todo o nosso resultado acabe mudando também. Fez sentido? Alguém já ouviu algo parecido? Tem algum outro exemplo? Na outra live eu falei de uma que não ganhava presente. Ela não se dava presente porque toda vez que o pai dela dava presente para ela falava assim: vai não sei o que porque custou caro, hein? Não sei o que. Ficava cobrando ela. Então para ela presente era sinônimo de cobrança. Ela nem podia usar. Então toda vez que ela comprava alguma coisa para ela não comprava porque ela não se sentia merecedora, não se permitia por conta desse bloqueio. Outra cliente, porque ela tinha um problema, né, com o irmão que estava com uma situação quase que de rua, e ela se sentia responsável por ele. Aí ela não prosperava porque ela se sentia culpada. E eu já disse para você aqui, para todos vocês, e vou repetir: a pessoa mais importante da sua vida é você. E depois de você, é a pessoa que você escolheu para estar do seu lado. Entende? É sobre isso. Se você não faz por você, como você vai fazer pelo outro? E nesse caso do irmão dela, ela não se permitia. Até onde ela pegou e parou e pensou: mas não é responsabilidade minha. Foi ele que tomou essas decisões. Eu não posso deixar o meu marido e os meus filhos sem só por conta dele. Depois que ela entendeu isso, aí as coisas começaram a fluir. Abriu novos projetos, começou a investir, começou a ter mais dinheiro, mais clientes chegaram, porque ela se permitiu quando ela tirou essa culpa dela. Às vezes, o que trava a sua conta no banco é o que ainda não foi liberado aqui dentro. Talvez foi liberado aqui, mas aqui é diferente daqui. E também é diferente do aqui, fora, agindo. A maneira com que eu penso, sinto e ajo, as minhas ações, é que culminam no resultado. Não adianta entender aqui, sentir aqui, isso não extravasar, isso não transbordar, isso não ser manifestado no exterior. Aí quando você entende, aí você age. Mas se você quebrar essa outra parte, já era. Tem clientes que eu mando tarefa para fazer, precisa fazer isso, 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 a pessoa não faz. Depois ela vem: não tive resultado. Mas você não fez, que resultado que você quer? O resultado que você não tem é por conta das coisas que você não faz. Não que você precise fazer tudo. Você nem precisa fazer tudo. É só você entender que se você não faz, você não tem resultado. Se você entender isso, está tudo certo. Aí é escolha. Aí você não é vítima das circunstâncias. É você escolhendo não ter. E se você não quer ter, está tudo certo também. Agora, não adianta vir falar que você quer e não fazer e depois reclamar porque não tem. Isso é que não pode. Permissão é isso. É você agir depois que você intencionou e trouxe para o coração. E qual que é o primeiro passo? N primeiro passos? Não, o primeiro passo é identificar, ver os bloqueios, ressignificar, agir diferente. Tudo isso que eu disse até agora. Mas
Essa pergunta foi feita ontem para mim no podcast que eu participei. Muito show o podcast. Eu acho que ele vai sair mês que vem só. A pergunta foi, se você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão vindo, para ela começar a construir a sua liberdade financeira, qual dica seria? Eu falei, caraca, que pergunta difícil. Uma dica só, posso dar um monte, mas uma assim, a matriz de todas, a mãe de todas, sim. Falei, pô, tá bom, acho que eu já sei. Qual é? Encontre seu porquê. Encontre o seu pra quê. Porque quando você encontra o porquê você está fazendo algo, você supera todos os comos. Porque o como é o difícil. O como é o processo. É no como que nós entramos numa turbulência para poder crescer. E quando você está revestido dos seus motivos e dos seus objetivos, você se torna uma pessoa imparável. Existe uma metáfora que eu sempre uso com os meus clientes quando a gente está falando de motivo e objetivo, e eu pergunto para ele assim, sabe a igreja, assim, lá a pracinha da igreja? Sei, tem muita gente morando lá, situação de rua, né? Pois é, tem. O que eu falaria? O que você faria se eu te dissesse assim, vai lá, pega 10 mendigos que estão lá, 10 pessoas em situação de rua, leva para tua casa e cuida por um ano. Você faria isso? Não, Adriano, de maneira nenhuma. Por quê? Estou aqui me organizando com você porque eu estou passando por situação difícil. Se eu pegar essas pessoas, nem eu vou dar conta nem de cuidar de mim, nem de cuidar deles. E também não conheço essas pessoas, não sei, né? Por que elas estão na rua, eu não faria isso. Com certeza, ninguém é doido de fazer. Então, beleza. E se sequestradores pegassem a pessoa que você mais ama, pegasse seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, enfim, a pessoa que você mais ama, e dissesse assim, se você não toma conta de 10 mendigos durante um ano, você nunca mais vai ver essas pessoas. O que você faria? Aí as pessoas dizem, aí eu ia pegar esses 10 mendigos e ia cuidar deles por um ano. E eu pergunto, o que mudou? Nos 15 segundos atrás você não tinha tempo, não tinha dinheiro, não tinha recurso, tinha medo. Por que agora você não tem mais? Porque a vida da pessoa que eu mais amo está em risco. Nota que a motivação fez ele mover montanhas, se tornar uma pessoa imparável. Você não precisa esperar o pior acontecer para você desenvolver esse potencial que está dentro de você. Você pode fazer isso antes do pior acontecer. Porque o poder já está aí. Você só precisa de um bom motivo. Mas não queira que esse seja um motivo ruim. Intencione algo bom. Quando a pessoa que você mais ama, quando a vida da pessoa que você mais ama está em jogo, você tem uma força que supera tudo. E eu digo para você, a vida da pessoa que você mais ama está em jogo. E é a sua vida. Se você não olha para as suas contas, se você não olha para as suas crenças, se você não olha para as suas emoções, se você não olha para a sua saúde mental, financeira, espiritual, você está colocando a sua vida em risco. Se você não investe, se você não se organiza, você está colocando a sua vida em risco. A vida da pessoa que você mais ama está em risco. Só você que não entendeu isso. Então essa permissão ela precisa vir nesse momento antes do pior acontecer. Porque saiba que você não quer só dinheiro. Você quer o que o dinheiro te permite viver. Porque você pode usar aquela frase, Adriano, mas para que tanto dinheiro? Da vida nada se leva. Tá, mas olha a vida que você leva. Olha a vida que você pode ter. Olha a vida que você pode levar. Olha as vidas que você pode transformar. Então para com essa coisa de da vida nada se leva. O melhor que a gente leva da vida é a vida que a gente leva.
Se você ainda olha as coisas pelo preço, você está lascado. Se você trabalha porque precisa, você está lascado. Você pode construir a sua liberdade financeira, a sua liberdade geográfica, a sua liberdade espiritual e mental. Você pode, e você deve, e você merece. Você só precisa decidir querer isso e colocar em prática. Você pode ter mais segurança, você pode viajar mais, você pode apoiar familiares, você pode experienciar coisas novas, você merece tudo isso. Da vida só se leva o que se vive, é exatamente isso. Não é para viver uma vida louca, não sei se eu vou estar vivo amanhã, então vou gastar, amanhã está vivo e devendo. Não é sobre isso. É o equilíbrio. O que faz uma pessoa viver bem é o equilíbrio. Não só o presente, não só o futuro, mas a presença. A presença naquilo que você está fazendo. Então anota aí. E essa pergunta, ela serve para qualquer coisa. Eu estou falando de investimento hoje. Mas pergunte, por que eu quero investir? Para quê? Pergunte para que você tenha a resposta. Não é como, para que fazer isso? Não, não é isso. Por que eu quero? Porque eu quero ter uma vida melhor? Porque eu quero viajar mais? Porque eu quero ter menos ansiedade, mais tranquilidade, mais segurança? Por que eu quero? Por que é importante para mim? Pergunte para tudo isso, por quê? Porque, se eu tiver mais segurança, vou estar tranquilo. Vou dormir em paz. Entende? Então, coloca os seus porquês, aí depois você só vê como você vai alcançar tudo isso. E o como está aqui. Alguns tipos de investimentos. Para depois você buscar mais informação e, se precisar, buscar apoio. Se você quer investir com mais segurança, mais previsibilidade, montar a sua reserva de segurança, que é aquele valor que você deixa guardadinho para ele render todo dia, e quando você tiver um imprevisto você conseguir ir lá e tirar esse dinheiro, um CDB, rendendo no mínimo 100% do CDI. É só decorar essas palavrinhas que está tudo certo, nem precisa saber o que é. CDB com liquidez diária, rendendo no mínimo 100% do CDI. Começa por aí. Começa por aí. Tem investimento que você começa com R$1. Adriano, mas R$1 não vai me deixar rico, mas 0 vai te deixar menos ainda. Coloca 1, depois tu tenta colocar 2, daqui a pouco você está colocando 4, daqui a pouco sua permissão aumenta, você gera mais renda, você coloca 20, daqui a pouco você está investindo R$1.000. Quando você vai ver, você está com R$10.000 investidos. Eu recebi um áudio de uma cliente, depois eu vou postar, ela falou assim, eu nunca tive tanto dinheiro guardado na minha vida. Na vida dela, em 1 ano de mentoria, nós ficamos 1 ano em mentoria. E eu nunca tinha tido tanto dinheiro guardado. E ela nem sabe como fez isso. Eu sei como ela fez isso. Foi aumentando a sua permissão. Mas para ela foi tão leve que os desafios só estava difícil na hora do desafio. Quando o desafio passou, ela olhou assim, nossa, mas nem foi tanto assim. Eu achei que seria pior. Não é que você achou que seria pior. Das outras vezes que você teve esse problema, porque ela teve, ela era menor que o problema. Hoje ela já é maior que esse problema. Hoje esse problema nem é mais problema para ela. Hoje outro problema é maior para ela. Porque quanto mais você cresce, mais você é desafiado. Porque aí você cresce ainda mais. Porque não existe estabilidade. Ou você está crescendo, ou você está caindo. Essa é a regra. É a única regra que existe. Quem acha que está estável está emburrecendo. Quem acha que sabe tudo está emburrecendo.
Então, investir a sua reserva de segurança, CDB, liquidez diária, rendendo no mínimo 100% do CDI. Existe o Tesouro Selic também, está muito bom investir nesse momento que a taxa Selic está alta. O Tesouro Selic só é ruim porque se você precisar tirar o dinheiro, se o mercado está oscilando e você precisar ele estiver na baixa, você vai perder dinheiro. Então esse é para deixar lá para sacar daqui lá no final, só quando vencer. O CDB não. CDB, depois dos primeiros 30 dias, para não pagar o IOF que aumentou, né, você pode tirar a qualquer momento. No mesmo dia você pede, até às 17 horas cai no mesmo dia. Se você pedir depois, só vai cair no outro dia. Para você, se você precisar por conta de um imprevisto. Se você tiver uma reserva de segurança, você fica mais tranquilo. Lembra do pilar proteger? Pilar proteger, a gente faz reserva de segurança, contrata seguros de vida, de carro, de moto, de casa, celular se quiser, plano de saúde. Então, protegendo o nosso dinheiro, nós estamos protegendo a nossa vida. E a reserva de segurança num CDB tá show de bola. Agora, quer experimentar um pouco mais de rentabilidade para render um pouco mais e crescer patrimônio no longo prazo? Renda variável, ações, fundos imobiliários, day trade, parcerias, tem uma oportunidade de parceria que está excelente. Quem quiser saber mais sobre essa parceria que está pagando muito acima do mercado, manda um direct para mim, eu explico como funciona. Se a sua permissão aumentar, experimenta um pouquinho mais de risco para gerar mais rentabilidade. Só não coloque esse dinheiro da reserva. Esse dinheiro da reserva é num CDB. Investimento de curto prazo para viagens também. Vou viajar daqui 1 ano, 2 anos. Vai tudo no CDB com 100% do CDI, está excelente. Banco Sofisa está dando 110, agora está um pouquinho mais baixo. Banco Inter está dando 102. Os bancos digitais, o C6 Bank, até o Nubank está dando CDB com mais de 100% do CDI. Então opção tem. Eu já estou dizendo onde investir. Então agora você não pode mais falar que não pode. A partir de R$1. Você está a uma decisão de mudar a sua vida. Depois, experimenta um pouquinho mais de risco. Renda variável, ações, fundos imobiliários, aí é longo prazo, é acima de 10 anos. É 10 anos para pensar em pegar esse dinheiro. Claro que precisa de ter mais conhecimento, precisa de uma estratégia, então busque apoio para que você tenha uma estratégia que seja válida. Eu sigo uma estratégia que tem 20 ações e 15 fundos imobiliários mais ETFs no exterior. Se você pegar outra pessoa, vai ter outra estratégia. Todo mundo investe de acordo com o seu perfil. O meu está totalmente arrojado. Tem a reserva de segurança, não pode experimentar mais isso. Tem até day trade pode perder, mas com uma parceria que a gente tem também o risco é bem reduzido. Então depois, quando você aumenta a permissão, você começa a conhecer coisas novas. Foi o que aconteceu comigo. Não é que eu mudei, Adriano, quer dizer que você se tornou o expert em investimento? Não. Eu só me tornei uma pessoa que se abriu às oportunidades. Que erra, que se permite errar, mas que se permite corrigir também. E tem uma frase que me falaram, e eu vou repetir para vocês. Erra rápido. Não espera muito para errar, não. Só não está errando quem não está fazendo nada. Erra rápido, conserta rápido. Eu quero errar muito na vida. Quero, porque significa que eu vou estar tentando. Mas não só errar, também quero acertar. Entende? Porque o erro, ele vem com aprendizado. É sobre isso. Permita-se errar e corre atrás de consertar esse erro. Se você tem um perfil mais conservador, é renda fixa. Se você tem um perfil moderado, pouco renda fixa, um pouco renda variável. Se o perfil é arrojado, experimenta mais risco. Tudo isso você vai ter num banco. No Inter, por exemplo, tem a própria corretora do Inter. Você vai no Sofisa, tem a Clear, tem a Nuinvest, que é da própria Nubank. Então, uma corretora de valores, ela vai te orientar sobre o perfil, mas no final é tudo igual. Não vai pagar a mesma coisa, são corretagem zero.
e tudo que você paga em uma você vai pagar em outra, então não faz diferença. Então busque informação mais sobre isso. Eu uso a Clear, uso da Nubank e uso do Inter, a Inter DVTM, todos os bancos que eu uso. Então você pode aprender um pouco mais sobre isso, tá? Essas são algumas plataformas que eu indico. Adriano, você não indica da XP? Nunca usei, então não vou falar. O que mais? Toro também nunca usei, então também não posso falar. As que eu mais uso são essas. E no Tesouro Direto é no próprio Tesouro Direto. Você nem precisa ter conta para poder ir em banco, na corretora do banco, para poder investir no Tesouro Direto. Você é só ir acessar tesourodireto.org.br, vai acessar pelo Solgov, se não me engano, e lá você consegue fazer direto. Claro que daí você vai ter que ter uma conta no banco para poder linkar as coisas, né? Porque o dinheiro vai ter que passar por uma instituição bancária. Mas é bem tranquilo isso, tá? Caixa Econômica tem também, Banco do Brasil. Mas se for para investir em CDB, não vá nos bancos grandes, não. Eles não têm produtos bons. Então vá nos bancos digitais que eles são melhores, tá? E mais uma coisa, comece pequeno, mas comece com consciência. Independente do valor que você pode investir hoje. Oi Sandra, boa noite. Independente do valor que você pode investir hoje, começa num CDB, no mínimo 110% do CDI com liquidez diária. Na hora que você atingir um determinado valor, começa a experimentar outros, busca ajuda, busca apoio. Eu faço acompanhamento de investimento, eu faço uma mentoria completa com toda a parte técnica, toda a parte emocional, comportamental. Como eu disse, foi 1 ano de acompanhamento e tem muito mais coisa para fazer ainda. Tudo isso é um processo onde a gente vai crescendo conforme nós descobrimos, ressignificamos e implementamos algo novo. Ninguém prospera sozinho. Eu entendi isso quando eu desci do meu pedestal de arrogância, de professor, doutor universitário, e eu vi que eu não sabia nada, e com muita resistência, eu busquei ajuda. E ainda bem que eu fiz isso. Ainda bem que eu fiz isso. Ainda bem que eu conheci pessoas que me geraram outras oportunidades melhores ainda. Quando você se abre, tudo muda. Meu comportamento não era de abertura. Depois, quando eu comecei a olhar mais para isso, muita gente que passava perto de mim eu já puxava para o meu lado. Hoje eu sou parceiro dessas pessoas. Pessoas que sabiam muito mais do que eu, que tinham muito mais do que eu. Então são essas pessoas que eu quero andar. Porque eu quero aprender mais. Porque o sucesso deixa pistas. Simples assim, o sucesso deixa pistas. Eu estou te dizendo o que eu fiz para chegar até aqui. Eu já quero chegar em outro lugar. E você? Aonde você quer chegar? Investir com permissão é um gesto de coragem acima de tudo. É você sair do lugar da sobrevivência e escolher viver com intenção. Investir não começa na corretora, entendam isso. Começa com a permissão e essa permissão começa dentro de você. A corretora, o banco, isso é o depois. Primeiro é aqui dentro que você decide. Aqui e aqui. Depois é que você parte para a ação. Fez sentido para vocês, gente? Todo mundo quieto, credo. Daqui a pouco eu tô achando que estou dando aula para os meus alunos na pandemia. Jesus está apagando tudo aqui. Fez sentido para vocês? Está fazendo sentido? Ninguém tem nem dúvida de investimento, então tá bom. Como eu disse para vocês, não era só sobre investimento. É a musiquinha Good Vibes. Não, agora a partir de agora é só assim. E para a gente finalizar essa live, gente, eu queria ler um texto aqui com vocês, se vocês me permitem. Se está dando para ouvir a musiquinha Good Vibes, melhor ainda, que eu vou ler esse texto. É quase que uma meditação, né? Então, já que vocês estão só ouvindo, feche os olhos por um instante. Vou até aumentar um pouquinho a música, vamos ver se vai melhorar ou piorar.
Fecha os olhos por um instante, respira fundo, mantém os olhos fechados, respira mais uma vez, solta o ar, mais uma vez, respira fundo, solta o ar, ainda com os olhos fechados, sinta esse lugar dentro de você que nunca parou de acreditar. A parte sua que mesmo em silêncio ainda sussurra: eu mereço mais. Te contaram que era egoísmo querer crescer, te ensinaram que ter dinheiro era perigoso, ou que só depois de muito sofrimento é que você poderia se dar o direito de colher alguma coisa. Mas deixa eu te contar uma história. Imagina uma semente. Ela está ali, na terra. Ela sente o chamado da luz, mas não sabe o que há do lado de fora. Mesmo assim, ela rompe a casca, mesmo com medo, mesmo sem nenhuma garantia. Ela cresce, porque esse é o movimento natural da vida. Florescer. Você é semente, e investir é o seu brotar. Investir com permissão é dizer para o universo: eu escolho, eu me honro, eu mereço, eu confio, eu posso ser muito mais, eu posso ter muito mais. Eu mereço muito mais. Eu tomo as melhores decisões. Eu cresço, eu prospero, eu confio. E se a dúvida vier amanhã, porque ela vem, lembra de hoje. Lembra da sua coragem, lembra que você não está sozinho. Você não está aqui para repetir padrões. Você está aqui para transformar gerações. Então começa, mesmo com pouco, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mas começa. Começa. Continua, continua, continua e depois melhora. E a cada passo você vai ver, a prosperidade não é um destino, é uma decisão. Você merece uma vida rica, não só de dinheiro, mas de sentido, presença, abundância e paz. E eu estou aqui com você na busca pela mesma prosperidade. Obrigado, gente. Espero que isso tenha ressoado com vocês. Coloca aqui por que valeu a pena. Escreve nos comentários depois, manda um direct para mim por que valeu a pena ter ficado aí até agora assistindo essa live, com direito até uma meditação guiada. O negócio tá ficando diferente agora, hein? Para quem gosta disso, é um prato cheio. Eu gosto. Se eu gosto, então eu vou fazer. Espero que vocês gostem também. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado pelos comentários.
Obrigado por você que assistiu aqui no gravado até o finalzinho. Depois coloca nos comentários por que valeu a pena, o que fez mais sentido para você. E na nossa próxima quinta-feira eu vou trazer um tema que eu não sei ainda, mas com certeza nós vamos falar de algo muito legal, porque tudo que eu trago aqui é muito legal, muito importante, é coisa, gente, que eu faço para mim. E se eu faço para mim, quer dizer que é bom, porque eu quero o melhor para mim, então eu quero o melhor para vocês também. Amém, gratidão, jura, o Jean colocou até a mãe fez isso aí, bota a mãe que a mãe tem que prosperar também. Mãe é prosperidade, mãe é multiplicação. Então, quem tem problema com mãe tem dificuldade de prosperar, quem tem problema com pai tem dificuldade de gerar dinheiro. Então vamos resolver o perrengue com essa galera toda, melhorar a relação e prosperar, gente, prosperar com permissão. Muito obrigado, até a nossa próxima quinta-feira. E assiste os meus Reels, assiste até o final. Quem tem Facebook, tá vendo no Facebook, vem no Instagram, assiste aqui no Instagram. Curta, compartilha, comenta. Porque se o Reels passa para vocês e vocês não fazem nada, o Instagram acha, um conteúdo ruim, não vou nem entregar mais para ninguém. Aí, quem não prospera sou eu, então dá uma olhadinha, o conteúdo é sempre legal, deixa o seu comentário e eu vou agradecer muito vocês. Assiste os meus últimos Reels lá e comenta o que fez sentido. Obrigado, gente, excelente semana, excelente frio para quem tá com frio, porque aqui tá frio pra caramba, e para quem tá com calor, boa sorte para vocês. Até mais e tchau!